bem-vindos, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é pra falar de novo de House of the Dragon, mas mais especificamente sobre a abertura da série, que eu não sei se vocês repararam, mas no sexto episódio a abertura mudou um pouquinho, né? Eu já tinha comentado no meu vídeo sobre a abertura que muito provavelmente isso iria acontecer conforme tivesse a mudança dos atores ou conforme a história fosse andando, e de fato foi o que aconteceu. E aqui nesse vídeo eu vou fazer a análise complementar. Lembrando vocês que eu tô falando semanalmente de House of the Dragon aqui no canal, e às vezes tem vídeos esporádicos como esse, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, é válido lembrar, né, que quando a gente teve a primeira abertura, eu tinha até comentado sobre, principalmente quando a gente tem as casas ali do Hightower e dos Velaryon, que fica em tons de verdes diferentes, né, um é o verde bem verde, que a gente até vê agora bastante nas roupas da Alicent, e dos Velaryon é mais aquele azul Tiffany, aquele azul mar, caribenho e tudo mais, né? Principalmente pela localização deles e a coloração da casa. A gente tinha essas duas casas um pouco mais tímidas na primeira abertura. Só que agora, né, a gente vê como o envolvimento deles cresceu. Os Hightower, né, eles já tinham um envolvimento maior, mas agora os Velaryon a gente vê que tem um envolvimento tanto ali com a Rhaenyra quanto com o Daemon. E basicamente o que acrescentou nessa segunda abertura foi a inclusão dos filhos. Então a gente começa a ver a mudança ali na abertura quando tem a representação dos Hightower ali do lado. E aí a gente vê a Alicent com os filhos dela, mas fica bem distante ainda, que aí traria o Aegon, a Helaena e o Aemond. E depois a gente vê a representação do Daemon, que ele inclusive usa aquele capacete, né, que tinha as asas de dragão. E o Daemon, se eu não me engano, anteriormente ele não tinha, né, uma representação, ele tinha só na separação ali de sangue, mas agora ele realmente tem o ícone dele ali, que se conecta com a Lina. E aí a gente começa a ver uma aparição maior dos Velaryon. E aí do sangue deles vai para as duas filhas, que é a Rhaena e a Baela, e que tem essa representação do ovo. A gente viu, né, esse grande significado do ovo nesse sexto episódio, porque uma das filhas estava esperando que o ovo chocasse, né? E os Velaryons, eles também podem domar dragões. Lembrando, né, que a Lina, ela é filha da Rhaenys com o Corlys, assim como o Laenor, que casou ali com a Rhaenyra. E aí depois a gente retorna para aquela representação da Rhaenyra, e tem também a representação ali da Dança dos Dragões. A gente consegue ver mais dragões, né? O quadro, ele acaba mudando um pouquinho do que a gente viu no primeiro. E aí a gente tem a representação dos três filhos, né, da Rhaenyra com o Laenor. E aí a gente tem a representação do Jacaerys, do Lucerys e do Joffrey. E aí a representação dos símbolos deles, eu acredito que a série ainda vai desenvolver nos próximos episódios. E aí tem alguns pequenos spoilers de um pouquinho mais à frente aí da série, mas conforme a série for revelando, eu posso pontuar para vocês ao longo dos vídeos, como tanto ali, né, no Daemon, um pouquinho também ali na Alicent. E lógico, né, o Dança dos Dragões também. E tem um destaque que é bastante importante, é que a gente é levado pro fosso ali dos dragões, né? E os dragões agora, nessa parte 2 aqui da primeira temporada, em que a gente tem esse elenco adulto, a gente vê que os dragões, eles estão com foco bem grande. Então eles vão ser bem importantes até mesmo para a história das crianças, né? A gente começa a ver um desenvolvimento aqui, como por exemplo o Aemond não ter o dragão dele ainda, pelo menos a conexão, uma das filhas da Lina também. Então os dragões que antes eles apareciam em alguns momentos, a gente tinha até aquele momento da Rhaenyra indo pegar o ovo do irmão, né? A gente não tinha realmente embates ou grandes destaques, diferente desse sexto episódio, que a gente já tem a apresentação do Vermax, tem também a Vhagar, que vai ser extremamente importante. Vi aqui nos comentários, vocês me ensinaram a falar a pronúncia certinha, e que é uma dragão fêmea, né? Então eu também vou me atentar mais nos próximos vídeos quando falar dos dragões no geral, pegar essas coisas de pronúncia bonitinho. Mas muito obrigada aí quem me ensinou a falar certinho, e eu trazer sempre o conteúdo mais acurado aqui pra vocês. Como eu tinha comentado, eu acredito que a abertura ela vai mudar em outros momentos também, principalmente conforme a história for tomando forma, for andando, né, e mais personagens aparecerem aí. Dizem, né, que o final da temporada seria o início da Dança dos Dragões. Então a gente tá vendo toda essa história que leva pra Dança dos Dragões, até porque ainda vão ter algumas passagens
passagens de tempo aí, né? Eu vi que vocês chegaram a comentar que algumas coisas ficaram de lado, mas a série como um todo, ela quer contar essa história da Dança dos Dragões, né? Então, o que a gente tá vendo, e é até uma das coisas que eu venho falando nos meus vídeos, é tudo o que leva a Dança dos Dragões. Então, tem alguns aspectos que são mais desenvolvidos nos livros, que eles acabam não dando tanto destaque aqui na série. Então, tem alguns aspectos realmente que a série, ela vai mais direto ao ponto. No último vídeo, chegaram a me perguntar se eu achava que teriam grandes mudanças. Eu não acho que teria mudanças de direcionamento da história. Por exemplo, personagem X que morreria no livro não vai morrer na série. Não acho que eles vão ter mudanças nesse nível aqui, ou seja, mudanças de direcionamento da história. Não acho que vai ter esse tipo de mudança. Entretanto, mudanças como passagem de tempo ou coisas de direto ao ponto, de não pontuar certas coisas que tem no livro, mas que talvez para a história não seja tão aprofundado, né? Essas coisas que vão ser as mudanças mais significativas aí da história. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que talvez algumas coisas saiam, mas que não vai mudar coisas importantes de direcionamento da história. E por mais que eu tenha falado que eu acredito que a abertura ela vai mudar em alguns aspectos ainda, até pelo menos no final da história, eu não acho que a gente vai ter uma mudança tão grande como foi desse episódio, em que a gente tem praticamente metade da abertura diferente. Eu acho que realmente, se tiver mudanças aí nos próximos 4 episódios, né? Tem o 7º, 8º, 9º e o 10º. Sou de humana, gente. Eu acho que vai ser mais mesmo pequenos acréscimos conforme personagens vão aparecendo. E eu acredito que em algum momento os Hightower, eles tenham mais destaque, né? Porque tanto na primeira abertura quanto na segunda abertura, a gente vê que eles ficam mais em blur ali, eles ficam mais de lado. Tá certo que os Targaryens e os Velaryons, eles são as famílias mais antigas ali de Valyria, né? E tudo da abertura começa com o Aegon. Então faz sentido também com que eles tenham mais destaque, mas eu digo dos Hightower ter destaque no sentido da gente conseguir ver, né, os símbolozinhos deles. Então eu acho que conforme a série for desenvolvendo, eles vão ter mais destaque, ou talvez numa segunda temporada, quando tomar forma o que é a Dança dos Dragões realmente. Mas aí, como eu falei, né, essas pequenas mudanças, se elas acontecerem, a gente vai pontuando nos vídeos. Não vai ser sempre necessariamente que eu vou trazer um vídeo aqui, mas eu realmente quis trazer porque ela é uma mudança maior, né? E também no meu vídeo eu cheguei a destacar bastante na apresentação dos filhos. Então, como a mudança é justamente sobre os filhos, achei importante trazer esse vídeo individual aqui pra vocês. Mas deixa vocês aí nos comentários, teve mais algum detalhe dessa mudança de abertura que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!